vamos falar hoje sobre vírus. Vírus são bioagentes patogênicos que se replicam, se reproduzem rapidamente e são capazes de causar uma infinidade de doenças nos seres humanos, inclusive. Vamos lá aprender um pouquinho sobre a estrutura deles e como é que eles se reproduzem? Vem comigo! Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as características gerais dos vírus, qual a sua estrutura, como eles são classificados e os seus dois mecanismos de reprodução, que são o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Bem, como é que nós podemos definir vírus? Vírus são entidades infecciosas. Existem muitos questionamentos sobre o fato de vírus serem organismos vivos ou não. Algumas características deles os permitem serem classificados como organismos vivos. Por exemplo, eles se reproduzem. No entanto, eles se reproduzem exclusivamente no interior de uma célula viva, porque eles não possuem metabolismo próprio. E um dos critérios para determinar se um organismo ele é um ser vivo é o fato de possuir um metabolismo próprio e eles não possuem, por isso que muitos não os classificam como seres vivos, tá? Então, a melhor definição para eles é entidade infecciosa. Então, eles são essas entidades infecciosas e eles têm o seu material genético tanto na forma de DNA quanto RNA. Então, seu genoma pode ser tanto uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Como nós vamos ver um pouco mais adiante, existem vírus que já foram identificados que possuem os dois ácidos nucleicos, tá? Tanto DNA quanto o RNA. E esses vírus eles têm uma capacidade um pouquinho diferente dos demais. Eles se replicam, ou seja, eles se reproduzem exclusivamente no interior de uma célula viva. Por isso que eles são conhecidos como parasitos intracelulares obrigatórios. Ou seja, é necessário que eles estejam obrigatoriamente no interior de uma célula para que ocorra a sua reprodução. Como é que isso é feito? É feito basicamente através da utilização de toda a maquinaria celular, das organelas que são necessárias para a produção de proteínas, por exemplo, do genoma da própria célula hospedeira. Ele se utiliza dessas ferramentas de biossíntese, né, da célula hospedeira para produzir as suas próprias estruturas. Eles são capazes de infectar uma infinidade de organismos, tá? Eles não infectam apenas seres humanos. Aqui nós estamos citando seres humanos porque são objeto de interesse nessa nossa aula. Mas é importante que vocês saibam que eles são capazes de infectar uma variedade de animais, né, metazoários, invertebrados, vertebrados, fungos, inclusive mesmo bactérias e também plantas. Temos aqui como exemplo, eles podem infectar algumas plantas causando uma doença que é o mosaico do tabaco. Em humanos, eles causam uma série de patologias, como por exemplo, desde um resfriado comum até mesmo um caso de poliomielite, hepatite, dengue, herpes, Covid-19. São todas doenças causadas por vírus nos humanos. Já nos animais, a gente pode citar a febre aftosa, né? É um exemplo de uma outra doença também causada por vírus, nesse caso nos bovinos. Eles são entidades infecciosas simples de estrutura e muito pequenos em tamanho. Tanto é que eles são medidos em nanômetros. Percebam, pelo tamanho de uma célula. Essa primeira imagem representa aqui uma hemácia, tá? Temos aqui uma hemácia e ao lado dessa hemácia uma bactéria. Então percebam a dimensão do tamanho de uma bactéria para uma célula humana. Então você já percebe que a bactéria é bem pequena. Se vocês conseguirem perceber aqui bem pequenininho, tem vários pontinhos escuros. Se a gente aproxima, ó, a gente consegue ver que esses pontinhos escuros na escala aqui, próximos à bactéria, são vírus, tá? Então, o maior vírus aqui representado, ele tem até 300 nanômetros, né? Que é uma escala muito pequena. O vírus da poliomielite, ou poliovírus, ele é bem menor do que os outros também. Chega a ser praticamente do tamanho dos ribossomos presentes no interior daquela bactéria, né? Os ribossomos são organelas citoplasmáticas responsáveis pela síntese de proteínas. Percebam que, de um modo geral, os vírus eles são muito pequenos. Mesmo os maiores vírus ainda são muito, muito menores do que uma bactéria, que por si só já é muito, muito, muito menor do que uma célula humana. Então, percebam que se a gente for comparar na dimensão do vírus para uma célula humana, eles são infinitamente menores mesmo. Infinitamente menores mesmo. Eles são acelulares. O que isso quer dizer? Eles não possuem uma constituição celular, ou seja, eles não possuem membrana plasmática, eles não possuem citoplasma, nem o citosol com as organelas, nem muito menos um núcleo celular. A organização deles não é organização celular, tanto é que o prefixo a significa negação. Então, se eles são acelulares, é porque eles não têm célula na sua constituição.
Então, se eles não têm célula na sua constituição, qual é a estrutura deles? Eles são basicamente constituídos por uma cápsula proteica, né, um envoltório de proteínas que vai ter lá dentro, ou seja, no seu interior, um material genético, que pode ser DNA ou RNA ou os dois. É por esse motivo deles não terem constituição celular que eles também não têm metabolismo próprio. Eles não são capazes de produzir as suas próprias estruturas. Por isso que eles dependem de outras células que realizem reações químicas, né? Porque essas reações químicas que envolvem esse conjunto que é o metabolismo, não ocorre nos vírus, ocorre apenas no interior de células vivas. Por isso que fora de uma célula hospedeira, uma célula que vá abrigar esse vírus, eles não têm capacidade de reprodução, eles se mantêm inertes, sem atividade nenhuma. Por isso que eles são classificados como parasitos intracelulares obrigatórios. Intra significa dentro. Celulares vem de célula, então eles estão dentro da célula de forma obrigatória para poder se reproduzir, tá? Então, vejam, eles possuem essa cápsula externa, né, esse revestimento externo, chamado de capsídio, que sua constituição é basicamente proteica. Cada uma dessas subunidades do capsídio é chamada de capsômero. Então, os capsômeros são unidades proteicas que constituem o capsídio. E dentro desse capsídio, a gente vai encontrar o quê? O ácido nucleico, o material genético desse vírus, que pode ser DNA ou RNA. Essa é a constituição básica, mais básica de um vírus. Muitos vírus eles possuem apenas essa estrutura aqui, uma camada de proteínas que envolve externamente e internamente o seu ácido nucleico. Só que esse capsídio, essa cápsula externa de proteínas dos vírus, ela pode possuir diversas formas, tá? As mais comuns são essas: formato helicoidal, como uma hélice, um formato icosaédrico, né? No formato icosaédrico, e um formato complexo, como é o caso dos bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Então, o bacteriófago ele já tem esse formato mais complexo, com estrutura que a gente chama de cabeça, que é uma porção superior, e uma porção de cauda. Toda essa constituição dele é uma constituição proteica. E no interior da cabeça do bacteriófago, a gente encontra o material genético desse vírus. Esse capsídio tem por função principal abrigar esse material genético, dando ao vírus proteção, rigidez. Então, é esse capsídio que muitas vezes impede que esse vírus ele seja atacado pelo sistema imunológico, né? Que é o sistema de defesa do nosso corpo. Então, percebam aqui a estrutura de um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Ele possui uma estrutura complexa de seu capsídio. Uma região superior, que a gente vai chamar de cabeça, que vai concentrar ali o genoma do vírus, o DNA ou RNA, e possui na sua região mais inferior fibras proteicas que vão servir para a ancoragem desse vírus na célula hospedeira. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem real de um bacteriófago, porque às vezes a gente mostra essa imagem para os nossos estudantes e eles acham que é só meramente ilustrativo mesmo, que o bacteriófago ele não tem esse formato. Ele tem sim, gente. Na imagem da letra A, vocês veem um bacteriófago na superfície de uma célula bacteriana. Então, ele realmente tem esse formato aqui. Alguns vírus são vírus envelopados, ou seja, para além do capsídio, eles possuem um outro envoltório chamado de envelope. E esse envelope é uma proteção ainda a mais, né? Uma proteção secundária a esse vírus. Esse envelope ele possui uma constituição fosfolipídica, semelhante àquela da membrana plasmática, lembra lá? Então, a constituição do envelope é exatamente isso, é uma bicamada fosfolipídica. Lembrando, fosfolipídios são o quê? Um exemplo, um tipo de lipídios, né? Além de fosfolipídios, essa bicamada também apresenta proteínas. Então, percebam, o capsídio mais o ácido nucleico, ele forma uma unidade que a gente chama de nucleocapsídeo, tá? Então, quando a gente está se referindo a nucleocapsídeo, a gente está se referindo ao capsídeo mais o material genético que está ali dentro. Mas muitos vírus não possuem apenas essa estrutura, possuem ainda um envelope que se dá pelo nucleocapsídeo mais essa bicamada fosfolipídica que fica externamente. Então, vírus envelopados, eles possuem o material genético, o capsídio
e o envelope. E vírus chamados de vírus nus ou não envelopados, eles possuem apenas aqui o seu material genético ácido nucleico no interior e os capsômeros externamente constituindo essa cápsula que a gente chama de capsídeo. O vírion, qual a diferença entre o termo vírion e vírus? Vírion é uma partícula infecciosa completa, então uma partícula viral completa, com capacidade de infectar. Então, um vírion pode ser, por exemplo, uma entidade que esteja fora de uma célula hospedeira. Fora de uma célula hospedeira, lembra que eu falei para vocês que eles são inertes? Eles não executam nenhuma atividade porque eles não têm metabolismo próprio, mas ele é uma partícula viral potencialmente infectante, não é? Então, é um vírion. Vírus é uma outra denominação mais específica para quando ele já está em atuação, ou seja, ele já está dentro de uma célula hospedeira, se replicando, ativo, então a gente pode chamá-lo de vírus, tá? Mas só são denominações mais específicas. Então, um vírion, uma partícula viral completa, né, infecciosa, de um modo geral, ela possui o quê? Ela possui, a exemplo aqui dessa imagem, do coronavírus, do SARS-CoV-2, né? Popular novo coronavírus. Ele possui aqui o núcleo capsídeo interno, que é aqui representado no formato dessa molinha. Então, o que é essa molinha? É o capsídeo, e internamente essa molinha a gente vai encontrar o material genético desse vírus, que no caso do coronavírus, do novo coronavírus, é RNA, tá? Ele é um vírus de RNA. Externamente, nós encontramos o envelope. Sim, o SARS-CoV-2 é um vírus envelopado. Então, esse envelope ele possui uma constituição fosfolipídica e também de proteínas. Vejam proteínas que são importantes aqui no caso do novo coronavírus. Temos essa proteína, que é a proteína spike aqui, que é essa representada de cor de rosa. Ela representa aquela proteína que é necessária para a entrada do vírus na célula, ou seja, o vírus ele só vai ser capaz de infectar se essa proteína spike encontrar um receptor na sua célula hospedeira, no caso da célula hospedeira dos humanos, tá? Do trato respiratório superior, por exemplo. Nomenclatura e classificação. Como é que os vírus eles então são classificados? Será que é de forma semelhante aos outros organismos, como os organismos vivos que a gente vem estudando até agora? Será que a classificação é a mesma, aquela mesma classificação binomial de Linneu? Não. Existe um Comitê Internacional de Taxonomia e Classificação dos Vírus, né, que é esse CTV, que a classificação dos vírus ela é um pouco diferente da classificação dos outros, dos organismos vivos, embora tenha algumas semelhanças. Até o ano de 2019, nós tínhamos 5.560. Essa lista está atualizada de 2019, que é o último relatório que nós temos do ICTV. São 5.560 espécies de vírus, 1.019 gêneros, 150 famílias e 14 ordens. Ele pode ser classificado de acordo com uma série de critérios. Percebam, quando a gente está falando dos organismos vivos, a gente falou que os organismos vivos eles podem ser classificados de acordo com a sua anatomia, fisiologia, com a biologia molecular deles, de acordo até mesmo com o comportamento, com aspectos bioquímicos. Aqui, no caso dos vírus, eles vão ser classificados de acordo com o seu tipo de ácido nucleico, com a simetria, o formato do capsídeo deles. Lembra que eu falei formato helicoidal, icosaédrico ou complexo, no caso dos bacteriófagos? De acordo com a presença ou ausência do envelope, ou seja, se ele é um vírus envelopado, se ele não é envelopado, com o tamanho dele e com a sensibilidade que ele tem a algumas determinadas substâncias químicas, tá? Essas são classificações oficiais, mas existem classificações não oficiais que se popularizaram, que são classificações mais práticas, ou seja, compreendendo essas classificações que não são oficiais, a gente consegue entender muitas vezes o mecanismo de infecção daquele vírus. Por exemplo, a gente pode classificar alguns vírus como os vírus respiratórios, como é o caso do novo coronavírus, porque ele vai ser contraído através de inalação. A infecção primária vai ser no sistema respiratório, como é o caso do novo coronavírus. Ele causa efeitos em vários outros órgãos, em outros sistemas, não apenas no respiratório. No entanto, a via de entrada é a via respiratória, por isso que ele é classificado como um vírus respiratório. Já existem vírus que são vírus entéricos, que qual é o mecanismo de infecção dele? Oral, então normalmente eles vão se replicar no trato intestinal, no estômago ou no intestino, e lá no sistema digestivo, se replicando, eles vão causar uma série de doenças, sobretudo gerando alguns sintomas, como diarreia, náuseas, vômitos, tá? Existem os arbovírus,
que são vírus que são transmitidos por artrópodes, como é o caso do vírus da dengue, né? Então, da chikungunya, da febre amarela, são todos transmitidos por mosquitos. E mosquitos são o quê? São artrópodes, né? São aqueles animais com patas articuladas, por isso artrópodes. Arbovírus são vírus transmitidos por esses tipos de animais. Vírus oncogênicos. Oncogênicos já nos remete a câncer, né? Então, vírus oncogênicos são aqueles que possuem um potencial para produzir tumores, para causar tumores, sobretudo tumores malignos, como é o caso do vírus HPV, que pode ser o causador do câncer de colo de útero, tá?